Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Fortcamp e este é o primeiro de uma série de vídeos sobre convecção natural, onde eu vou assumir que quem está assistindo esse vídeo já teve uma aula introdutória sobre convecção natural, então sabe, né, o que é a convecção natural, o que causa, os modelos de camada limite e conhece, né, os números adimensionais importantes, o número de Grashof, o número de Rayleigh, o número de Nusselt e o número de Prandtl. Tá? Então, pelo menos uma aula introdutória, né, introduzindo esses conceitos, é necessário. Aqui nós vamos resolver problemas de convecção natural, né, calcular temperaturas e taxas de transferência de calor em algumas geometrias características de convecção natural. Tá? Então, começando com a convecção natural sobre uma placa vertical, né, que provavelmente, talvez vocês já estudaram, né, naqueles modelos laminares de camada limite, né? Mas tem algumas situações que são um pouco mais realistas. Então, para a situação onde a placa é isotérmica, né, existe uma correlação muito simples e existem essas correlações que são mais precisas. Né? Então, a primeira ela vale para qualquer valor do número de Rayleigh, e mais a segunda, que está ali embaixo, ela é mais precisa para um regime laminar. Lembrando que o regime é laminar quando o número de Rayleigh avaliado no comprimento total, né, é menor do que 10 na nona. Tá? Então, em convecção natural, assim como em convecção forçada, a gente usa muito essas correlações experimentais. Né? Isso dá um resultado melhor do que a gente tentar modelar a camada limite, né? Quando existe uma transição para turbulência. Isso não é possível de fazer, é difícil definir valores em regime permanente de velocidades e temperaturas. Né? Por isso que a gente usa correlações experimentais, tá? Então, isso que é calculado por essas duas expressões é um número de Nusselt médio ao longo de toda a placa de comprimento L, uma placa vertical, né, com a gravidade apontando no sentido descendente, como está colocado ali na figura, e a placa toda a uma determinada temperatura, tá? As propriedades para calcular o número de Rayleigh e o número de Prandtl devem ser calculadas na temperatura de filme, que é a média aritmética entre a temperatura de filme é a média, né, entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido, né, onde a placa está imersa. Tá? Então, o número de Rayleigh precisa da viscosidade cinemática da difusividade, por exemplo. Né? Em qual temperatura você vai calcular? Na temperatura de filme. Tá? Então, esse problema é relativamente simples. Né? Uma complicação é quando a placa não está a temperatura constante, e sim ela está com fluxo térmico constante, que é o caso de placas de circuito. Né, que é um dos casos mais típicos de placas, né, em transferência de calor. Então, nesse tipo de problema, né, o que está sendo imposto não é uma temperatura, né, a temperatura é consequência. O que está sendo imposto é o fluxo, né, o fluxo de calor que está sendo dissipado pelo chip, né, pelos componentes eletrônicos, está sendo carregado pelo fluido por convecção natural. Tá? Então, nesse caso, a temperatura ela varia ao longo da placa, aumentando com x. Então, se a gente tem aqui uma placa, né, e o nosso eixo x está aqui, a nossa gravidade está apontada para baixo. Como eu falei, né, acho que vocês já viram numa aula anterior, existe uma camada limite aqui, e a camada limite é uma resistência para a transferência de calor. Então, o que acontece é que conforme a camada limite aumenta, né, nesse sentido contra a gravidade, o coeficiente de transferência de calor diminui.
Então, se aqui está chegando um fluxo uniforme, aqui na superfície, conforme aumenta a distância x, dissipa menos calor localmente, né? Porque tem mais resistência, a camada limite é maior. Portanto, a temperatura aumenta, né? A temperatura é máxima aqui na extremidade da placa. Tá? Então, na hora de calcular as correlações, né, o número de Rayleigh, por exemplo, ele depende do ΔT, né, da diferença de temperatura entre placa e fluido. E daí vem a pergunta, qual temperatura você vai usar? Tá? A convenção, né, e o que se observou dos experimentos, é que a melhor aproximação é adotar como referência para o Nusselt e para o Rayleigh a diferença no centro da placa. Então, o nosso ΔT vai ser a temperatura no centro, né? Seria esse valor aqui, bem no meio, menos a temperatura T infinito. Então, por exemplo, o H é o fluxo sobre essa temperatura. E qual correlação você vai usar? Daí você pode usar essas correlações aqui. Essas correlações para placas verticais, né? Só que onde aparecer ΔT é o ΔT no centro. A temperatura de filme vai ser a temperatura no centro mais T infinito sobre 2. Né? Então, a referência seria assim, seria se imaginar que a situação é igual a uma placa isotérmica na temperatura do centro, né? Que é mais ou menos uma temperatura média. A variação não é linear de temperatura, mas é um valor representativo. Tá? Existe uma estimativa de como que a temperatura varia ao longo de x, que é dado por essa expressão aqui. Tá? O ΔT de x, ΔT seria a temperatura da placa menos temperatura do infinito, né? Ele cresce dessa maneira aqui assim. Então, por exemplo, quando x é igual a x sobre L é igual a 0,5, né? 1,15 vezes a raiz quinta de 0,5 dá 1. Tá? Então, o ΔT seria o ΔTL sobre 2. Tá? Por isso que não é uma variação linear. Vamos resolver um problema, né, para ilustrar como é que isso é feito. Tá? Então, um problema bem típico de convecção natural em componentes eletrônicos. Né? Fala ali que os componentes de uma placa de circuitos vertical quadrada com 150 milímetros de lado dissipam 5 watts. A superfície posterior é isolada termicamente e a superfície frontal está exposta ao ar aquecente a 27 graus Celsius. Né? Admitindo um fluxo térmico na superfície uniforme, qual que é a temperatura máxima na placa e qual que é a temperatura da placa se toda ela tivesse na mesma temperatura. Tá? Se em vez de ter uma variada distribuição de temperatura, né, qual que seria a condição equivalente se a placa fosse isotérmica. Tá? Então, o problema é relativamente simples de examinar. Né? Tem aqui uma placa, daí ele fala que aqui está isolado. Né? E se dissipa 5 watts e para um lado está isolado, significa que todo o fluxo está indo na direção do fluido. Né? Então, vamos colocar aqui alguns eixos. Né? Aqui é o eixo X, a gravidade está para baixo. Aqui tem ar, o T infinito é de 300 Kelvin. Né? Esse comprimento aqui, L, né? O L é de 0,15 metros. O calor total é de 5 watts. Então, o fluxo é o calor sobre L ao quadrado, que dá um valor de 222 watts por metro quadrado.
Bom, qual que é a pergunta, né? O que a gente quer saber? É achar qual que é a temperatura máxima, né? Isso é relevante, por exemplo, se você quer ver se o chip vai aguentar, né? Está dissipando 5 watts, o ar tá tanto, né? Tem esse tamanho, vai aguentar, né? Por isso que é importante a gente calcular a temperatura. Bom, onde que vai acontecer a temperatura máxima? Eu acabei de falar, vai acontecer no topo, né? Então, a temperatura máxima é a temperatura onde x é igual a L, né? Acabei de explicar que a temperatura cresce com a distância x. Bom, a gente tem calor, quer achar temperaturas, vamos aplicar a lei de resfriamento de Newton. Né? Então, o fluxo que está sendo dissipado, como está isolado de outro, está indo por convecção para o ar. Né? Então, isso aqui é um H vezes um ΔT. Daí, novamente, qual que é o ΔT? A referência, quando é uma placa de fluxo uniforme, né? Uma placa em convecção natural, é a temperatura no centro. Então, seria o T de L sobre 2 menos T infinito. Né? Isso aqui é um H vezes o ΔT, que vamos chamar de L sobre 2. Tá? Então, o meu ΔT L sobre 2 é igual ao fluxo sobre o H médio. Agora, o que eu quero não é achar o ΔTL sobre 2, é achar o ΔT. Só que daí a gente pode usar essa distribuição aqui. Né? E quando x for igual a L, né, vai sumir esse fator aqui, então a gente vai ter que a diferença de temperaturas na metade é a diferença de temperaturas na extremidade sobre 1,15. Né? Então, o ΔT, que é o que a gente quer encontrar, né, é 1,15 do calor sobre o H. E o que é o ΔT, ΔTL? Né? É o TL, que é o T máximo, né? Menos o T infinito. Então, o que é pedido é isso, o ΔT infinito mais... Tá? Então, é assim que a gente calcula o que é pedido. Agora, está faltando uma expressão para o coeficiente de transferência de calor. Daí a gente tem que usar a definição, né, os conceitos de correlação. Né? Esse H médio é o Nusselt vezes o K sobre o comprimento. Né? Cuidado que aqui, né, o L sobre 2 é para a temperatura. Né? Aqui a gente está usando um H que é a média no comprimento. Tá? Né? Essas expressões aqui são todas para o comprimento, tá? Não L sobre 2. Tá? Então tem que tomar cuidado. Né? O L sobre 2 é só no ΔT. Tá? E o Nusselt, como é que eu calculo o Nusselt? O Nusselt vai vir dessas expressões aqui, dependendo do número de Rayleigh. E para o Rayleigh eu vou precisar de algumas temperaturas. Eu vou precisar de algumas propriedades. Né? Em qual temperatura que eu vou pegar? Eu vou ter que pegar a TF, que é TL sobre 2 menos, aliás, T infinito sobre 2. Então, percebam, pessoal, como é um problema iterativo. Né? Eu vou ter que chutar um valor para essa temperatura,
calcular a temperatura de filme, calcular as propriedades, calcular o Nusselt, calcular o H, calcular o ΔT, o TL, né? E ver se vai bater com o coisa, né? Aqui eu posso até já colocar aqui. Né? Eu posso iterar primeiro no TL sobre 2, né? E depois calcular essa distribuição aqui. Tá? Bom, eu vou resolver esse exercício usando Python, tá? Só para ilustrar uma maneira de fazer essa iteração. Mas não é importante saber, né? Não tô tentando aqui ensinar programação ou Python, né? O importante é identificar esses balanços, como que a gente calcula, tá? Poderia ser resolvido pegando manualmente os valores em tabelas, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma tabela de propriedades do ar e eu ajustei uma curva, tá? Então, ajustei curvas para o volume específico, o calor específico, a viscosidade cinemática, perdão, a viscosidade dinâmica e a condutividade térmica, tá? Aqui onde as temperaturas são dadas sempre em Kelvin e essas propriedades têm os valores aqui, tá? As unidades aqui. Então, simplesmente eu peguei a tabela e, né, fiz uma regressão, né, usando o método dos mínimos quadrados para ajustar esses polinômios, tá? E coloquei aqui na forma de funções, tá? O que está faltando? A viscosidade cinemática, né, que é a viscosidade dinâmica sobre a densidade, né, que é a mesma coisa que vezes o volume específico, tá? Por isso que está colocado aqui. A difusividade térmica, a mesma coisa, é o K sobre densidade, ou seja, vezes o volume específico, sobre o CP, tá? E o Prandtl é a viscosidade cinemática sobre a difusividade térmica, tá? E aqui está tudo no SI, tá? Então o CP está em kilojoules, né? Aqui eu multiplico já por 1000, tá? Aqui está em 10 na 7, menos 7 Pascal, então aqui também já multiplico, tá? Então vai dar tudo nas unidades SI, né? O CP vai dar em joule por quilograma Kelvin, etc. Então aqui tem os exercícios e o que eu coloquei aqui? Eu coloquei aquelas expressões, tá? Essas expressões aqui, assim, se o Nusselt, né? Se o Rayleigh for menor que 10 na 9, é aquela expressão aqui. Tá? Essa expressão de baixo. Se for maior, é aquela expressão de cima. Tá? Que é o que está colocado aqui. Tá? Então, só para vocês entenderem. Então, como é que a gente vai fazer? Como eu falei, é um procedimento iterativo. O que a gente tem de constantes? O meu Q é 5, né? O L é 0,15, né? 150 milímetros. Portanto, o meu QS é o Q sobre o L ao quadrado. Tá? E o QS vai dar os 222 que eu tinha colocado ali. Tá? Ignorando, né, os fatores decimais ali. Bom, o T infinito é de 300 Kelvin, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que chutar um valor de temperatura, tá? Então, vamos colocar aqui que o TL2, né, o TL sobre 2, vamos ver, o ar está a 300, eu vou colocar aqui, sei lá, 10% a mais, 330. Agora a gente tem que iterar. Então, eu vou fazer um loop aqui da seguinte maneira, tá? Ele vai ficar iterando até que eu mande parar, tá? Então, enquanto, né, while true significa, né, não vai parar, né? Eu vou mandar ele parar no meio do caminho. Então, a gente vai calcular a temperatura de filme. Então, a média, né? Daí a gente vai precisar calcular as propriedades. Então, o nu é aquela função ali.
E antes que eu esqueça, eu tenho que executar essas funções aqui. Então, o nu e o alfa, a gente vai precisar... Bom, a gravidade também precisa ser definida. O ΔT é o TL2 menos o T infinito. O coeficiente de expansão volumétrica para os gases é 1 sobre a temperatura. Então, eu consigo calcular o Rayleigh, né, que é G vezes beta vezes o ΔT vezes L ao cubo sobre ni vezes alfa, né? O Prandtl eu também preciso. Prandtl na temperatura de filme. E com isso o meu Nusselt, né? O Nusselt para a placa vertical, daí ele vai ver, né? Se o Rayleigh é maior do que 10 na 9 ou não, né? Daí o meu K eu também preciso, condutividade térmica. O meu H vai ser o Nusselt vezes o K sobre o L. Daí, finalmente, o meu TL2 vai ser o T infinito mais o QS, né, o fluxo sobre o H. Tá? Estou digitando o modelo que a gente fez. Tá? Se a gente voltar aqui. Tá? Estou digitando esse modelo aqui. Tá? Seria essa expressão aqui. Bom, a gente começou chutando esse valor da temperatura em L sobre 2. Então, a gente tem que verificar, né, se está convergindo. Então, eu vou colocar assim, esse T... Vou colocar um valor antigo aqui. Tá? E vamos ver como é que está convergindo aqui. Tá? Vou colocar para ele mostrar quais são os valores. Daí, como é que eu vou ver se está convergindo? Eu vou pegar aqui um resíduo, que seria o quanto que mudou, né? Então, TL sobre 2 menos o TL2 hoje, né? Então, o valor que eu chutei menos o valor agora, né? E vou colocar de maneira relativa, tá? Em relação ao valor antigo, né? O quanto que mudou, né? Mudou 50%, mudou tantos, né? O quanto que mudou. E se esse resíduo for menor do que algum critério, vamos colocar 0,001, tá? Ou seja, 0,1%, daí ele vai sair desse loop, tá? Ele vai parar de ficar iterando. Aqui a gente só precisa ver o sinal, né? Então eu preciso de um valor absoluto. Tá? Então eu vou precisar de uma biblioteca de matemática. E aqui eu vou usar então o valor absoluto. Tá? Vamos ver se dá certo. E dá, né? Eu comecei com 330, né? E o meu chute era muito baixo, né? Então ele fez o primeiro cálculo, chegou em 344. Daí agora ficou muito alto. Daí ele fez um cálculo seguinte, chegou em 340. 341, 341,06, né?
a próxima iteração ele já não iria mais mudar, né? Já está mudando lá na segunda, terceira casa decimal, tá? Então, essa é o valor da temperatura que está em equilíbrio, né? Que as propriedades batem com o valor do fluxo, tá? Mas o que é pedido, então o valor convergido é esse aqui. O que é pedido é o valor da temperatura máxima, né? Que seria o TL. Então, o TL é o T infinito mais 1,15 do ΔT. Aliás, faltou um vezes aqui. E aqui não tem isso. Então, o TL é 347. Né? Essa é a distribuição, né? O ΔT lá na extremidade é 1,15 do ΔT em L sobre 2, né? Que é o que está sendo calculado aqui. Tá? Então, respondendo a qual que é a pergunta, né? Qual que é a temperatura máxima na placa? É 347, né? Se a gente for colocar em graus Celsius, né? Menos 273, dá 74 graus Celsius. Tá? Então dá para saber, né, se o chip vai aguentar ou não, baseado na resistência do chip. Depois, a outra pergunta que ele fazia era qual que é a temperatura se a superfície for isotérmica. A resposta é o 341, porque tudo é equivalente à temperatura. A temperatura de referência é essa temperatura aqui. Então, se a gente usasse os modelos de placa isotérmica, qual temperatura teria que ser? Teria que ser essa aqui, porque tudo está sendo calculado com base nessa, né? O ΔT é esse ΔT, a temperatura de filme é baseado nessa temperatura, né? Então, esse problema é idêntico a um problema de placa isotérmica, onde a temperatura toda da placa é 341 Kelvin, tá? Respondendo a pergunta. Então, pessoal, espero que tenha dado para entender como que a gente consegue analisar esses problemas de convecção natural em placas.